dando um passo cada vez mais rumo ao sucesso. E que tipo de sucesso que eu estou falando? Sucesso pessoal. O verdadeiro sucesso é o sucesso pessoal, é você estar bem consigo mesmo. E hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Ou o que é inteligência emocional para vocês? Uma emoção equilibrada. Uma emoção equilibrada. Nem muito ruim, nem muito boa. Ela tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Sim. O que seria para vocês inteligência emocional? Nós já sabemos o que a Maia entende de inteligência, mas vocês, como que é para vocês? Uma maneira madura de lidar com os acontecimentos, né, com os problemas, que todo mundo vai ter problemas acontecendo a vida inteira. Saber lidar com eles. Lidar com os problemas sem se afetar muito, sem se abalar muito. Né? Bom dia, linda. Então, assim, inteligência emocional basicamente é esse apanhado Eu vou todo. mais cedo só pra... É fácil. Eu vi que você ainda estava pegando. Por que a Eu gente falei, definiu será que tão ela bem, mudou então? a aula? Não. Porque eu tô na correria lá com meu sogro, massa, tá de gente. fisioterapeuta, tá de cadeira de banho, aquela coisa reada toda. Não, fica tranquila. Setembro de 2025. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos entendendo na parte assim, não nós aqui, tá? Nós, mundo, tá? Nós, todos os bilhões de pessoas no mundo. Que todo mundo sabe isso na teoria, mas quando chega para colocar na prática, gente, como é difícil. Existe uma pesquisa aqui no Brasil pelas nossas universidades de que nós, seres humanos, principalmente os brasileiros, estamos mais reagindo às situações por instinto do que realmente tendo a inteligência emocional. Por isso que hoje nós temos tantos coaches, temos tantos terapeutas, temos muitos psicólogos, temos psicanalistas, analistas. E isso aos 20 anos atrás, né? Agora eu já posso falar, né? Uns 20 anos atrás, né? Que eu já tenho estrada para isso agora, uns 20 anos atrás, isso não existia. Eu ainda não consigo falar tudo isso, né? 20 anos eu já consigo falar. Isso não existia, né? A gente, quando alguém falava que tá indo no psicólogo, eu falava, ixi, esse daí não tá bem não, né? E hoje em dia é moda ir no psicólogo, eu tenho meu analista, né? Sim. Então, o que aconteceu com o ser humano? O que está acontecendo conosco nesse caminho, nessa caminhada nossa da vida? Por que de lá para cá parece que desandou a parte emocional? Vocês conseguem entender? As pessoas estão arrumando muito problema para a cabeça? Mas será que a vida inteira não era assim? Além dos que a gente surge mesmo, tem muitas pessoas que procuram. Que ainda procura e vida não tá outro, mais né? agitada, A né? vida está mais agitada. Cheia de ideologias e modelos, né, que a pessoa precisa correr atrás, acha que precisa, né? Ser feliz, desafios, né? A vida Antigamente a vida era mais tranquila. Né? A vida era mais natural, era mais no ritmo da natureza. Hoje a vida está no ritmo tecnológico. É tudo full, é tudo rápido, é tudo imediatista, é tudo para agora. E se não for agora, o que eu faço? Né? Mas aí quando a gente fala em termos de emoções, em termos nossos de dia a dia, se nós entendemos a questão da inteligência emocional, o que está acontecendo conosco? Que às vezes a gente está com ansiedade, às vezes a gente está com uma tristeza um pouquinho mais forte, beirando a depressão. O que está acontecendo conosco? Pensando em termos de inteligência emocional. Onde foi que a gente perdeu o fio da meada? O que está acontecendo conosco? Insatisfação pessoal. Sim, é como a Xavier. Isso. É como a Rô já falou muitas vezes. A gente está em busca de algo, se encaixar no padrão que alguém falou, que alguém não pôs, né? Teve uma época, bem-vinda. Teve uma época, acho que anos 80, que era o padrão de magreza das modelos de passarela. Sim. Agora, 2025, o padrão é 120 quilos e Músculo. né? Ou então músculos exagerados. Então, assim, e aonde a gente fica, né? Por que a gente tem que se encaixar? Eu estava conversando uma vez com um rapaz que ele não é homossexual, mas ele se enquadra num dos LGBTQIA+, né? E ele me falou lá as preferências dele, eu falei,
Tá, e você tentando entender, né? Aí ele pegou e falou, não, eu sou isso. Eu falei, por que você tem que se encaixar numa caixinha de padrão? Por que você não pode ser você mesmo? Aí eu falei, não, porque é como eu me identifico. Nós vivemos agora a ditadura da identificação, né? Eu tenho que me identificar com, né? Não, porque não, só tem brancos na televisão, então vamos colocar negro para o negro se identificar. Mas e os asiáticos? Né? E os árabes? Olha, não vai longe. Hoje o Enéas estava fazendo inscrição para a ETEC, lá eles perguntam em qual classificação do LGBTQI+, você se encaixa. Por que Ela as pessoas falou, querem como saber, assim? né? E aí o que acontece? A gente começa a ser muito pressionado por isso, que apesar de nós sabermos sobre o que é inteligência emocional, muitas vezes a pressão faz com que a gente não consiga colocar a inteligência emocional em prática. Vamos passar para nós, da nossa idade para cima. Eu me coloco junto com vocês. O que acontece na nossa idade? As pessoas estão falando assim muito, né? Eu vejo muito na internet, as pessoas falam assim, nossa, justo na minha vez de ser velho, agora tá todo mundo fitness. Antigamente não era mais fácil ser velhinho? Ela tá falando, crochêzinho, sentado. Antigamente era assim. A vida era mais curta, é exatamente isso. Hoje nós... Sim, sim. E assim, a gente não pode também, usando a nossa inteligência emocional, a gente não pode comparar 2025 com 1980, com 1970, que foram outras fases, outras épocas, eram outros estilos de vida, eram outras pessoas. E naquele tempo também tinham as pessoas da maturidade fitness, é que não era visto na mídia. Então a gente tem que tomar cuidado. Vocês lembram que eu falei que o nosso cérebro ele não diferencia a realidade do que está na televisão da ficção? Então antigamente, por exemplo, assim, Joseph Pilates. Vocês já ouviram falar? Sim. Pilates. É um sobrenome de uma pessoa que inventou, Joseph Pilates. Ele inventou a atividade física na modalidade Pilates em 1969. Era uma loucura para a época. Nossa, imagina fazer atividade física daquele jeito. E hoje os médicos recomendam Pilates. Nós aqui fazemos Afromix. Gente, eu amo a modalidade Afromix. Eu também. Eu amo a modalidade Afromix, né? Já tem 25 anos de estrada, só não tá famoso ainda na televisão, só não foi parar na Globo ainda, porque o jeito que parar na Globo estoura no mundo inteiro, né? Mas nós fazemos porque nós sentimos o benefício. Então a inteligência emocional é exatamente isso. A gente entender que para aquela época foi daquele jeito, para essa época é o nosso jeito. Qual é o melhor jeito para cada um de vocês? É o jeito de cada um de vocês. Você não é igual a você, que não é igual, 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 que não é igual. Mãe e filha não é igual. Com certeza. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós temos que entender que nós somos indivíduos. Nossa inteligência emocional começa aí. Gêmeos não são iguais nem no DNA. Imagina no comportamento e nos pensamentos. E a inteligência emocional também, ela precisa ser desenvolvida na parte de que a opinião do outro não me define. Um exemplo clássico. Eu tenho uma pessoa da minha família, que agora ela aprendeu. Mas todas as vezes que ela me via, ela nunca tinha uma palavra boa pra mim. Demorava pra gente se ver, quando tinha uma reunião de família, a gente se encontrava, ela nunca tinha uma palavra boa pra mim. Minha roupa não estava boa, meu cabelo não estava bom, nunca estava bom. Tava defeito em tudo. Nunca. Até um sutiã que não levantava meu peito, ela falava. Nada estava bom. E todas as vezes eu já vivia uma ansiedade, porque eu sabia que ia ter reunião de família, eu ia encontrar a pessoa. Aí o que eu fiz? Lembra do primeiro? Confiança em Deus? Sim. E confiança em nós mesmos. Aí eu fiz uma oração. Fiz mesmo, gente. Falei, Senhor, eu sou muito besta. Eu lembro de falar uma resposta para ela 3 dias depois. Eu preciso responder na hora. Mas eu quero uma resposta certeira. Fiquei pensando. Gente, eu me preparei para encontrar com ela. Inteligência emocional. Me preparei para encontrar com ela. Quando ela chegou e veio e falou do meu cabelo, inclusive hoje eu vou no cabeleireiro, falou do meu cabelo, eu virei para ela e falei assim, pessoa, tudo isso é inveja de mim? Porque
E há anos a gente se encontra nas reuniões de família e você nunca tem uma palavra boa pra mim. Qual o problema? Não perguntei, mas eu deixei no ar. Eu peguei ela fez assim, não pediu desculpa. Se virou e saiu. Nunca mais comentou nada. Hoje chega, me abraça, me beija. Inteligência emocional. Você descobriu o problema dela. Exatamente. Descobriu o problema. Porque eu fiquei analisando, eu fiquei pensando, isso é inteligência emocional. Eu poderia brigar, eu poderia xingar, eu poderia fazer várias coisas porque eu estava sendo ofendida. Mas em quem estava o problema? Nela. Nela. Ela viu o defeito. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente precisa, às vezes a gente leva um tempo para desenvolver inteligência emocional. E foi isso que aconteceu comigo. Eu levei um tempo, porque assim, eu fiquei pensando, o que acontece? Fiquei analisando a situação. Isso que eu passo para vocês, eu coloco no meu dia a dia também. Porque eu seria muito hipócrita se eu não o fizesse. Então, por isso que eu conto para vocês a minha experiência. Porque eu vi que deu certo. E só o que deu certo, gente, primeiro, eu sou o meu laboratório. Se deu certo para mim, eu trago para vocês. Sim. Então, assim, quando eu vi que isso deu certo pra gente, isso é inteligência emocional. Saber lidar com a situação, entender a situação, entender o outro e me entender. Eu sou um tipo de pessoa que eu não tinha resposta para tudo. Hoje eu tenho resposta para tudo. Hoje eu tenho Senhor, segura minha língua, Senhor, segura minha língua. Resposta na hora. E hoje a minha Porque o que acontece? Eu tenho comigo de sempre fazer o bem. na hora. mas Eu falei, porque o negócio não tá errado. Minhas coisas só que negócio que traz negócio de Mas mesmo felicidade. com palavras, eu preciso segurar, porque às vezes com palavras a gente pode ferir. Então eu peço muito a Deus que me ajude nessa questão. Lembra que eu falei do nosso primeiro remédio, da natureza, a confiança? A partir do momento que a gente confia no ser superior, a gente confia em nós mesmos. E a gente vai se trabalhando. Inteligência emocional é isso. É conhecer a si mesmo e a partir daí começar a entender o outro. A gente não precisa entender 100% o outro a partir do momento que nós conhecemos nós mesmos. Isso se chama amor próprio. Amor próprio não é egoísmo, amor próprio não é pecado. E quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente percebe isso. Existem alguns passos para a gente desenvolver a inteligência emocional. Vou falar só um deles, porque depois eu vou mandar para vocês por escrito. O primeiro remédio, o primeiro passo natural para a gente desenvolver a autoconfiança, sabe o que é? Atividade física. Quem pratica atividade física está anos-luz na frente de inteligência emocional. Olha que incrível! E isso quem está dizendo são pesquisas científicas. Quando a gente desenvolve, então assim, vocês aqui estão anos-luz na frente de muitas pessoas que estão em casa, cheias de problemas. A atividade física ajuda porque ela libera hormônios do bem-estar. E quando você tem hormônios do bem-estar dentro de você, você raciocina melhor, você pensa melhor. E quando você raciocina melhor, você pensa melhor, você sente melhor e tem atitudes melhores. Ah, ele chegou! Então, assim, primeira coisa pra gente já resumir e partir pro final. Inteligência emocional é quando você aprende a gerenciar as suas emoções, mas começa com os seus pensamentos. Por que eu estou sentindo isso? De onde que veio isso? Isso que eu estou sentindo é legítimo? Ou seja, tem razão de ser? Ou é coisa da minha cabeça? Gente, eu levei alguns anos pesquisando essa situação que eu vivi com essa pessoa da minha família. Será que não é coisa da minha cabeça? Uma, duas, três, não é. Aí eu comecei a analisar a pessoa. Às vezes demora um pouquinho as situações pontuais, mas a gente precisa entender. No meu caso, como era uma reunião de família esporádica, que eu via a pessoa, então demorou um pouco. Mas e no dia a dia? Dá um passo para trás, sai de dentro da situação e analisa o todo. Bom dia, bem-vindos. E analisa o todo. O que eu estou sentindo? Eu estou causando ou é de graça? Ah, é de graça. Peraí, vamos entender a pessoa. Isso é inteligência emocional. Ainda não, tô É esperando. gerenciar as emoções. Mas para gerenciar as emoções, então assim,
partir de hoje, se alguém fizer alguma coisa para você, ou se você for enredado em alguma situação desconfortável, dá um passo para trás. Porque quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não consegue perceber, porque está tudo rodando ao nosso redor. Pode sentar, gente. Dá um passo para trás, sai de dentro da situação, respira fundo e analisa. Racional. Por isso que chama inteligência emocional. Porque nós usamos a razão. Nós usamos os pensamentos. Como é difícil a gente racionalizar no momento em que a emoção está borbulhando. É difícil, às vezes é complicado, mas não é impossível. Demanda um pouquinho mais de tempo, demanda um pouquinho mais de trabalho, mas não é impossível. Então, o que eu falo para vocês hoje é assim. Centraliza, oxigena, respira fundo e tenta entender a situação. Se o outro disse uma palavra que te ofendeu, tem a ver com ele, não com você. Porque quando a pessoa fala, ela fala daquilo que ela conhece, ela fala daquilo que ela pensa, ela fala do universo dela. A gente não tem que levar pra gente. E isso muitas vezes acontece com a gente quando a gente está desarmado. A pessoa fala uma coisa assim, meu Deus, né? Por que a pessoa falou isso? Né? Eu não fiz nada. Então, assim, isso tem a ver com a pessoa e não com a gente. Primeiro de tudo, o ponto da inteligência emocional. Magoa, chateia muitas vezes, porque a gente não entende porque a gente foi agredido de uma maneira. Palavras agridem, palavras destroem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, mas não só de falar com os outros, mas principalmente em receber isso. Não guarde para si aquilo que não te faz bem. Isso é o segundo passo da inteligência emocional. Primeiro, a opinião do outro tem a ver com o outro. Segundo, não guarde para si. Ficou chateado? Chora. Ficou chateado? Escreve no papel, desabafa, joga fora. Tem alguém para conversar? Então converse. Se não tem, fala com Deus. Escreve no papel. Eu sempre recomendo, escreve, desabafa. A gente precisa pôr para fora. E depois, levanta, sacode a poeira, porque isso é com o outro, não com a gente. Isso é inteligência emocional. É a gente entender o que está acontecendo. Entender se tem a ver com a gente ou não. Às vezes a gente é enredado em situações grandes e a gente precisa aprender a gerir. O primeiro passo é não se deixar envolver de uma maneira que te afete. De que modo? Que você fique triste, chateado, que você se sinta desamparado, diminuído, humilhado. Não deixe esse... Vocês viram como o sentimento vai cada vez mais para baixo? O sentimento adoece. O sentimento adoece. Então a gente precisa o quê? Tá acontecendo? Tá. Fica aí que agora eu vou fazer minha atividade física, vou me encher de endorfina, serotonina e dopamina, depois eu volto a resolver você. Se fortaleça. Tenha vínculos de amizade. Aqui, ó, é um lugar, vínculo de amizade bons, coisas boas. Da outra vez que eu estive aqui na última quinta-feira que eu estive aqui, a gente conversou com uma pessoa que está passando por uma situação que a gente nem imaginava. E está se sentindo pequenininha, desamparada. A gente falou, não, aqui é o lugar. E ela saiu daqui rindo, com planejamentos, não foi? Então aqui é o lugar. Nós temos essa rede de apoio, essa rede de contato. Não somos só amigos para se encontrar e fazer ginástica e ir embora. Não, aqui é uma rede de apoio. Pode contar comigo, com a Mari, com a professora Ju e cada um de nós. Então, a inteligência emocional, a gente precisa entender esses passos e não deixar de praticar atividade física, beber muita água, porque o nosso cérebro precisa de água para funcionar bem. E a gente precisa também estar desenvolvendo atitudes positivas. Lembra da última palestra, motivação? Agora a gente está com saúde emocional, inteligência emocional. E assim, meus queridos, se precisarem de qualquer coisa, chazinho, indicação de sauna facial, barriga de sinusite, bater um papo, me chama a professora Ju, chama a Mari, que a nossa função na Terra é ajudar vocês. É a nossa missão. Oi, meu amor. Você falou da água, né? Sim. Beber água é essencial para se respeitar. Agora, beber água demais, assim. Você dá uma voltinha, dá uma voltinha, O restante o senhor já deu.
dá uma voltinha, bebeu água, dá uma outra voltinha, bebeu água, dá outra voltinha. Tudo tem limite e cada corpo tem uma necessidade. Ponto. Nós vamos ter uma palestra só sobre água um pouquinho mais pra frente. Mas basicamente, você precisa contar o seu peso, multiplicar por 0,35 e a quantidade de água ideal. É uma voltinha, um copo de água, uma voltinha, um copo de água, um copo de água e banheiro, copo de água e banheiro. Você acha que isso é normal? Não é normal. Esse é um assunto para uma próxima palestra, mas de antemão, já posso dizer, todos nós temos a nossa necessidade e a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo, emocional, mental e físico, tá bom? Mas a gente vai conversar sobre isso, tá bom? E aí você coisa na cabeça, né? Ela, né, Sim, então, mas ela faz isso. Quando pra acalmar, aí ela fica muito nervosa. Nós vamos ter uma palestra só sobre isso e a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? No finalzinho da palestra a gente conversa sobre isso. Mas assim, eu tô aqui para orientar mesmo, tá? É pra gente ter o melhor mesmo. Mais alguém que gostaria de falar mais alguma coisa, de participar? Gostaria de fazer mais alguma? Quer falar? Você Ressalta. fez uma menção assim de que... Fala, linda! Tá bom. Tá ótimo. Não quer falar, tudo bem, mas a gente conversa, tá bom? Meus amores, gratidão pelo dia de hoje. Obrigada. Nem sempre a gente vai conseguir sair ileso de tudo, mas nós vamos sair. Tá bom? Beijo. Obrigada pelo dia de hoje. Deus, ó, bora malhar, bora malhar. Bora!